Vamos continuar com a nossa série de estudos sobre 1 João. E hoje o texto que encontramos em 1 João 2, os versículos 15 e 16. 1 João 2, os versículos 15 e 16. Lá a palavra do Senhor nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai. E ainda em Mateus 6, versículos 33, nós lemos, um momentinho só. Mateus 6, 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui, João deixa uma ordem bem expressa, uma ordem muito clara. E essa ordem é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. É difícil isso, mas é importante nós esclarecermos de que mundo João está falando aqui. Então, na realidade, o Novo Testamento nos apresenta 3 tipos de mundo. O primeiro mundo é o mundo físico, é o universo. E quem fez o mundo, quem fez o universo, foi Deus. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Assim diz em Atos 17, 24. Em Gênesis 3, no relato da criação, nós lemos também: Deus viu que tudo que havia feito, Deus viu tudo que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Então não é desse mundo que João está falando. O mundo, a criação, o universo, isso atesta, é um testemunho da glória de Deus. E esse mundo é muito bom. E quando nós viajamos ou vamos conhecer novos lugares, sempre ficamos impressionados com aquilo que Deus criou. Que coisa maravilhosa. Então não é desse mundo que João está falando aqui. Outro aspecto é o mundo humano, é a humanidade. Todas as pessoas criadas, de toda raça, tribo ou nação. Porque Deus amou ao mundo, assim nós lemos em João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo, a humanidade, as pessoas, não é disso que João está falando. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele ama. Deus ama ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus ama as pessoas. Deus ama qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer nação. Deus ama. Então, João não está falando da criação do universo. João não está falando aqui das pessoas, mas João está falando de um outro mundo. O mundo sistema. O mundo que é inimigo de Deus. E aqui ele diz claramente: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Devemos amar o mundo como sinônimo de natureza. Amamos a natureza. Devemos amar as pessoas. Mas não devemos e temos que nos abster de amar o sistema do mundo. E aqui o termo grego para sistema é cosmos, que é justamente a sociedade pagã.
são os falsos valores desse sistema. São os falsos deuses, são a falsa maneira de se viver. Disso temos que nos abster, não amar o mundo. O mesmo João, ele explica por quê. Porque o mundo jaz no maligno. Então, esse sistema do mundo foi criado por Satanás e ele jaz, está debaixo do poder, da autoridade do maligno. O mundo jaz no maligno. E o próprio Jesus, ele chama Satanás aqui de o príncipe deste mundo. Então, esse mundo sistema, esse mundo que é um mundo afastado dos propósitos de Deus, esse mundo que nega a Deus, esse mundo que persegue aqueles que amam a Deus. Não ameis este mundo. Gente, nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas não devemos amar o sistema do mundo, devemos nos afastar do sistema do mundo. É que nem uma canoa. A canoa, ela está na água. Mas o que não pode acontecer com a canoa? A água estar dentro dela. Então, sim, nós estamos no mundo, mas o mundo, esse sistema maligno, não deve estar em nós. Então, a canoa, ela representa bem o crente. Não temos como, fomos colocados no mundo. Temos emprego, temos relacionamentos comerciais, temos envolvimento onde moramos, mas o que não deve acontecer? Nós fazermos parte do sistema corrompido, parte do sistema maligno deste mundo. O próprio Jesus então chama esse mundo dizendo, olha, o mundo jaz no maligno. E Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. E o mundo é o quê? Esse mundo que está sendo relatado é qualquer pessoa, qualquer relacionamento, qualquer estrutura social, qualquer circunstância ou situação que não foram redimidos pela graça de Cristo. Não foi redimido pela graça de Cristo. O mundo é a sociedade independente de Deus. O mundo é um governo que não se alinha com os propósitos de Deus. O mundo é uma sociedade que está realmente separada de Deus e não quer Deus de jeito nenhum. Quer viver sua própria autoridade, seu próprio poder. E também fazem parte do mundo, uma sociedade, essa sociedade independente de Deus, os sistemas econômicos, onde que a gente vê tanta escravidão, quando de repente se assume uma dívida e a gente não consegue mais sair da dívida por causa do sistema econômico. Então, o mundo jaz no maligno. Existe aqui realmente um abismo entre o bem e o mal. Existe uma separação muito grande entre o espiritual e o carnal. Entre aquilo que é celestial e aquilo que é mundano. Não devemos fazer parte desse sistema. E não devemos ser vítimas desse sistema. Temos que estar atentos, temos que estar vigilantes para a gente não cair nas armadilhas que o mundo nos faz. E assim é uma coisa interessante. Quem não faz parte desse sistema? Os salvos em Cristo. Os salvos em Cristo. Eles têm uma nova vida, são separados, mas têm que estar atentos para que a água não entre na canoa. Mas que a canoa, sim, fique em cima da água, mas que essa água não entre na canoa. E é interessante a gente ver que a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não teve encontro pessoal com Jesus Cristo, mesmo sendo uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que é atenta, honesta,
ela automaticamente ela faz parte do sistema. E a maioria das pessoas não se dão conta de que são vítimas desse sistema que não é o sistema de Deus, mas é o sistema do maligno. Então, para sairmos desse sistema do mundo, só através de Deus em Cristo Jesus. Aí começa o quê? A nossa vida fora desse sistema, que é justamente a nossa vida no reino de Deus. Bom, se eu não faço parte desse mundo, então eu faço parte do quê? E aqui, Filipenses 3:20 nos esclarece: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Entramos no mundo, mas não somos do mundo. Somos cidadãos de onde? Dos céus. A nossa cidadania está onde? Na cidade celestial. Isso é muita diferença, faz muita diferença. Eu não compactuo, eu não estou junto, não apoio, não quero esse sistema maligno. Eu estou no mundo, mas para mim tem que estar muito claro que a minha cidadania, o meu compromisso primário é o quê? Com o reino de Deus. E tudo que aparenta mundo, eu devo estar atento. O mundo oferece coisas que são boas, o mundo oferece coisas que são corretas, o mundo oferece coisas que não são imorais, mas como é importante a gente estar vigiando. Qual é o limite meu, do Senhor, e qual é o limite que o mundo tem? Não devo ultrapassar esse limite. Estar atento, estar sempre de novo vigilante. Então nós somos cidadãos do reino dos céus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, como diz lá em João 15:15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Se nós fôssemos do mundo, não teríamos problema nenhum com o mundo. Está tudo bem, não haveria perseguição, a gente concordaria com tudo que acontece no mundo. E, enfim, a gente vai andando com todo mundo. Mas no momento em que fomos separados por Cristo, aí realmente acontece a oposição. E por isso existe perseguição, por isso existe tortura, e por isso existe tanto sofrimento em vários países do mundo por causa do sistema de Satanás, que persegue. A última reunião da Federação Internacional das Igrejas Evangélicas Livres aconteceu na Índia. Pastor Nonato e eu fomos à Índia e foi meio difícil eu conseguir o visto para entrar na Índia. Falaram até com o cônsul geral lá para ver se o Klaus podia entrar. Que o Klaus tem assim uma aparência meio anglo-saxã. Então, e Nonato não. Nonato, para quem conhece o Nonato, e eu fiquei embaixo orando, Senhor, conceda, permita que ele consiga o visto. Nonato, 5 minutos depois está de volta, né? Porque ele tem uma cara de indiano, então ele não teve problema nenhum. Mas chegamos na Índia e a primeira pergunta é: o que vocês vieram fazer aqui? E a gente já está um pouco, já tem alguma experiência com esse pessoal da imigração. Dissemos: olha, nós viemos visitar amigos. Ah, tá bom, pode entrar. Não mentimos, vamos visitar amigos. Agora, vários irmãos chegaram e disseram: nós viemos aqui para uma conferência. Que conferência? Conferência evangélica. De volta.
vários irmãos. Inclusive o secretário-geral da federação não foi permitido entrar. E aí havia um grupo de jovens e fizeram uma equipe interessante. Jovens de diversos países do mundo fizeram uma equipe e entraram na Índia para evangelizar lá na Índia. E enquanto estávamos lá, esses jovens foram chamados à delegacia e perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? Aí explicaram. E a ordem foi bem clara. Da próxima vez que vocês falarem de Jesus para algum indiano, vocês serão imediatamente deportados. Né? Então a gente vê um país avançado, mas inclusive a própria Índia começa a perseguir os cristãos. O mundo, esse sistema, ele não quer realmente a presença da luz, não quer a presença de Jesus Cristo. Por isso existe perseguição, por isso existe sofrimento por causa do testemunho de Cristo. Mas, como lemos aqui em Filipenses 3:20, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é realmente que Cristo seja o vitorioso. O nosso desejo é o quê? O nosso encontro com Cristo. E que muitas outras pessoas possam ter essa experiência. Porque a nossa vida em Cristo não é temporal, mas ela é eterna. Ela começa com a nossa decisão por Cristo e continua eternamente. Agora, o mundo, então, como diz o nosso texto aqui, prepara 3 tipos de armadilhas para nos derrubar. E aqui Paulo fala primeiramente na concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É o apelo para a gente viver imediatamente o prazer. E aqui, a concupiscência da carne, ela fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. Tem as outras tentações que são de fora para dentro, mas a concupiscência da carne é o que? As tentações que vêm de dentro para fora e que nós queremos usufruir imediatamente, ter prazer imediato. É endeusar os prazeres. É o que? São prazeres puramente físicos e carnais. É o que o pessoal chama de viver no império dos sentidos. O império dos sentidos. O importante é sentir. Ah, mas é imoral. Não faz problema, não tem problema. Eu quero sentir. Não é correto. Não faz mal. Mas eu quero sentir. E essa é a tentação da concupiscência da carne. A concupiscência da carne simboliza a vida dominada pelos desejos, com pouco respeito a nós mesmos, com pouco respeito às outras pessoas. Porque na concupiscência da carne, o outro é apenas o objeto de satisfação do meu desejo. E aqui, carne é a nossa natureza caída, os nossos impulsos, aquilo que não agrada a Deus. Na Idade Média, o pessoal pensou assim: bom, para eu fugir desse problema, eu vou me fechar no monastério. Então, construíam monastérios, construíam dentro do monastério celas, que a pessoa então era presa lá dentro. E para tentar fugir desse mundo, não quero ter nenhum contato com esse mundo, eu vou para o monastério. Só que perceberam o seguinte, que o problema da concupiscência da carne ia junto. Porque é um problema que vem de dentro para fora. Portanto, a concupiscência da carne é algo que tem que acontecer, a transformação dentro de nós.
E aí, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que realmente, se dermos espaço para ele na nossa vida, ele vence a carne. Quanto mais espaço nós damos para o Espírito Santo em nós, mais vitória teremos sobre a carne. E dar espaço significa o quê? Primeiro arruma a sala, depois arruma a cozinha, arruma os quartos, e no fim também arruma o quê? O quarto da bagunça, para que o Espírito Santo tenha toda a casa. E aí vem as vitórias sobre a carne. Comer não é um mal, mas glutonaria é pecado. Sexo não é mal, desde que seja o sexo conjugal dentro do casamento. Mas o sexo fora do casamento, nas suas várias versões, é pecado. E é imoralidade. E o sono não é um mal, mas a preguiça é. A preguiça é. É o quê? Novamente, o domínio da carne sobre nós. Então, já disseram, né? Que o velho levanta bem cedo para ele ficar enrolando na cama um tempão. Já o jovem, ele levanta bem tarde, deixa o último instantinho para sair correndo para o serviço. Mas depende, tudo depende. Quem domina você? É a carne ou é espírito? Vai dominar você aquele que você alimentar mais. Quanto mais Espírito Santo, mais vitória. Quanto mais você alimentar a sua carne, mais derrota. E interessante, a promessa da palavra de Deus, que não nos vai sobrevir tentação sobre-humana, a que não consigamos resistir. É a promessa da palavra de Deus que você pode ser, e se Deus quiser você vai ser, vitorioso sobre a tentação. Não, mas essa tentação aqui eu não resisto de jeito nenhum. Ela é tão grande, ela é tão forte que eu vou cair. É que nem aquele que vê a casca de banana na frente e vai dizendo, puxa, vou escorregar de novo. Mas a palavra de Deus nos garante o quê? Que a gente é vitorioso. Nenhuma tentação vai ser além de nossas forças. Nenhuma. É uma questão da gente realmente assumir isso para nós e vencer as tentações. Outra armadilha, segunda armadilha, é a concupiscência dos olhos. É deixar-nos cativar pela exibição externa das coisas. A concupiscência dos olhos é a tentação que nos ataca de fora para dentro. A carne é de dentro para fora, dos olhos é de fora para dentro. É aquilo que os nossos olhos procuram, aquilo que nós enxergamos. E quando nós nos deixamos cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os valores reais. Tem coisas maravilhosas no mundo. Eu olho para uma Ferrari, maravilhosa aquela máquina, como eu gostaria de ter uma. Levar a Eliane para passear de Ferrari. Agora depende. Se de repente eu só penso em Ferrari, e Ferrari a todo custo, a qualquer preço, não é isso que o Senhor quer. Pode ser que outras pessoas tenham condições, tudo bem.
Pode ser que nem estejam pecando. Mas no meu caso, seria o quê? Uma concupiscência dos olhos. Algo que eu desejo tanto. Que eu quero, que eu não abro mão e não vou sossegar até ter. Aí é concupiscência. Aquele exagero, aquele amor. O maior problema da concupiscência dos olhos é tentar fazer com que tentemos inutilmente também preencher de coisas, de atividades, um vazio nosso. A gente escuta várias coisas, né? Eu estou em depressão, então deixa eu ir para o shopping fazer compra. Não é isso? Estou triste, deixa eu ir no shopping comer um sundae gigante. Quando isso começa a preencher, e a gente procura preencher com coisas o nosso vazio existencial. Onde eu acho que tendo, eu vou ser mais feliz do que não tendo. Quando isso faz parte realmente da solução do nosso problema espiritual. E as coisas materiais não resolvem o nosso problema espiritual. As coisas materiais não vão preencher o nosso vazio de Deus. O único que preenche o nosso vazio de Deus é o próprio Deus. Amém? Como é importante a gente ver as coisas como coisas e não como solução para a nossa vida. Jó era o homem mais rico da época. Ninguém tinha mais propriedades do que Jó. E ele era um homem crente. Ele orava a Deus pela sua família, um homem consagrado. Mas aí ele começou a perder as coisas. Graças a Deus a gente vê que as coisas não eram a razão de existência de Jó. Jó, em determinado momento, disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também diz: olha, eu sei viver em toda e qualquer situação, tanto na fartura, como também na pobreza. Acho que já contei, 2 vizinhos meus lá no Interlagos, empresários, homens ricos, se suicidaram. Por quê? Porque começaram a ter problemas nas suas empresas. Então a gente pergunta assim, quem era o Deus deles? Era a empresa. Eram os bens materiais. E na hora que eles iam perder tudo, deixou de existir a razão de existência da vida deles. Se suicidaram. Jó não, ele teve a atitude correta. O Senhor Deus deu. Amém. E graças a Deus porque o Senhor deu a você o que você tem. Mas o Senhor deu, pode acontecer. O Senhor tomou. Com a nossa reação, louvado seja o nome do Senhor. Porque não é a concupiscência dos olhos que vai preencher o nosso vazio. E cuidado com seus olhos. Jesus aqui, ele sugere uma atitude bem radical. Ele diz, olha, se eles fizerem você tropeçar, arranque-os. Uau! Porque é melhor você entrar no céu caolho do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. A concupiscência dos olhos. Como é importante nós termos um posicionamento claro diante das coisas, daquilo que vemos, daquilo que nos fascina, daquilo que a gente sonha. E em terceiro lugar, outra armadilha, a soberba da vida. Soberba da vida, que é a tentativa de impressionar as pessoas com imagem, com propaganda e com propaganda enganosa. Como é que é seu site no Facebook?
Como é que você se apresenta? Eu sou fulano, ciclano, eu tenho isso, tenho aquilo. Vejam as minhas muitas viagens. Vejam, enfim, o que nós estamos apresentando, como é que nós nos apresentamos? A palavra grega usada para a soberba é alazoneia. Por que alazoneia? Porque diz a lenda grega que um homem chamado Alazon, ele era uma pessoa que vivia peregrinando de uma cidade para outra. Então Alazon não tinha residência fixa. Ele ia de uma cidade para outra. E quando ele chegava na cidade onde ninguém conhecia ele começava a contar das frotas de navios que ele tinha. Ele começava a falar sobre os seus muitos barcos. Ele começava a falar dos seus grandes negócios que ele tinha. Ele dizia que os reis vinham a ele para pedir conselho. E, na realidade, os reis, eles nunca existiram. E ele falava da grande mansão que ele tem. Enfim, Alazon, ele era o quê? Ele era soberbo. Ele falava de coisas que na realidade não eram verdade. Para quê? Para se exaltar. Para aparecer. Para realmente se jactar. E em maior ou menor grau, a Bíblia nos chama a atenção aqui para a forma como nós nos apresentamos aos outros. Como é que você se apresenta aos outros? Não é muito melhor o outro descobrir sobre você do que você ficar falando de você o tempo todo? Conheço uma pessoa que quando me encontra, ela começa a perguntar sobre mim. E vai perguntando de mim, sobre mim. Ele praticamente não fala nada dele. Eu acho que sabedoria. Como é importante a gente se colocar em segundo plano. Porque a soberba da vida, ela existe, mas vamos lembrar, tudo isso, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. E vai passar. O mundo passa. E quem ama o mundo, esse sistema, um dia vai perder o mundo, porque o mundo passa. Mas as palavras do Senhor, essas não passam. Elas são eternas. O mundo passa. O primeiro bilionário que existiu no mundo foi o Dr. John Rockefeller. E ainda no cemitério, as pessoas chegaram para o contador dele e perguntaram quanto o Dr. John Rockefeller deixou. Quanto ele deixou? E muito sabiamente o contador respondeu, ele deixou tudo e não levou um centavo. Quanto ele deixou? Ele deixou tudo. Não levou um centavo. Você já notou que caixão não tem gaveta? Não tem gaveta. Por quê? O que vamos levar desse mundo? Tudo isso passa. As concupiscências, tudo isso passa. Mas as coisas do Senhor, a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, não há meio termo. Ou vivemos o sistema do mundo e seus valores, ou nós amamos a Deus. O mundo nos prepara armadilhas que só podemos vencer com intimidade com Deus. Quanto mais Espírito Santo, mais intimidade com Deus. E a palavra de Deus é luz para os nossos pés. A palavra de Deus nos ensina
o caminho correto por onde devemos andar. E uma coisa importante também, vamos nos cercar de pessoas que nos ajudam, não que nos atrapalhem, mas que nos ajudem na nossa caminhada com o Senhor. Muitas pessoas se aproximam de nós e querem vantagens da gente, mas como é importante nós escolhermos as pessoas certas, aquelas que nos abençoam através do seu exemplo cristão. Em João 12, 25, Jesus disse: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. E Jesus então também nos deixa claramente o caminho a seguir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E vejam só, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Senhor, guarda-nos do brilho deste mundo, um brilho enganoso, nos faz decidir, quem sabe, caminhos que não são os teus. Guarda-nos, Senhor, da concupiscência da carne, para que possamos ser guardados de pecarmos contra o Senhor. Também pedimos, ó Pai, guarda-nos da soberba, de acharmos que somos mais do que na realidade somos, e que glorifiquemos em primeiro lugar, não o nosso nome, mas o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque se buscarmos Teu reino em primeiro lugar, as reais necessidades da nossa vida serão alcançadas. Isso é bênção do Senhor para todo aquele que crê. Isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.